Lola Davier, de 12 anos, era uma menina feliz que adorava ginástica e patinação artística. Ela vivia com o pai, Johann, a mãe, Delphine, e o irmão mais velho no 19º Distrito Administrativo, na margem direita do rio Sena. Na sexta-feira, 14 de outubro, ela voltava da escola George Brassen, a poucos metros de sua casa, quando sumiu sem deixar vestígios. Assim que notaram seu desaparecimento, os pais chamaram a polícia. E pode parecer prematuro contatar as autoridades tão cedo, mas Johann e Delphine disseram que quando a menina não chegou na hora marcada, eles souberam que havia algo errado, porque toda sexta eles iam para um lugar chamado Béthune, a 3 horas de distância de Paris, e tinham que sair na hora certa por causa do trânsito. Lola sabia disso, e ela e o irmão nunca se atrasavam. Preocupado e tentando achar alguma pista, o pai checou as câmeras de segurança e o que viu o deixou estarrecido. Nas imagens, Johann viu uma mulher totalmente desconhecida entrando com a menina no prédio. Poucos minutos depois, a mãe fez um post no Facebook para avisar a comunidade sobre o desaparecimento da criança. Alerta de sequestro. Nossa filha foi vista pela última vez às 15h20 na companhia de uma moça que nós não conhecemos. Um pouco mais tarde, durante o trabalho de investigação, a polícia descobriu que a mulher do vídeo tinha sido vista andando na rua com 1 ou 2 malas pesadas. Há relatos que a mala tinha manchas de sangue e um forte cheiro de alvejante, e que a mulher pediu a algumas pessoas ajuda para carregá-las. Uma testemunha disse que a mulher parecia um tanto quanto maluca. Depois de vistoriar o prédio, a polícia encontrou sinais de luta no porão, mas a menina não estava em parte alguma, por enquanto. Um pouco mais tarde, às 11h30 da noite, um morador de rua ficou curioso sobre o conteúdo de uma caixa largada no estacionamento bem perto do prédio onde Lola morava. Ao abri-la, ele tomou o choque da sua vida ao ver o corpo mutilado de uma menina loura. O corpo tinha marcas de tortura. Os pés e as mãos estavam amarrados com fita e ela tinha sinais de abuso. A autópsia revelou que a morte ocorreu em virtude de asfixia e compressão cervical. Além disso, Lola tinha cortes profundos no pescoço, machucadas pelo corpo e nos pés, escrito com tinta vermelha, os números 1 e 0. No dia seguinte, a polícia prendeu uma mulher que foi chamada pela imprensa de Dabia B., uma argelina de 24 anos. Ela foi encontrada na casa de uma irmã, no noroeste de Paris. Na segunda de manhã, após ser interrogada muitas vezes pela polícia, ela apareceu pela primeira vez na frente de um magistrado. Um homem de 43 anos também foi preso, acusado de transportar a mala com o corpo da menina. Não fica claro se ele conhecia o conteúdo e se teve participação efetiva no crime. Nesse primeiro momento, a linha de investigação era que um desentendimento com o pai da vítima teria enraivecido a acusada e o crime teria sido motivado por vingança. A irmã de Dabia morava no prédio e ela estava sempre lá visitando a irmã, mas como não tinha chave, era obrigada a esperar até que alguém abrisse a portaria. E ela queria ter sua própria chave, mas o pai da vítima, que era síndico, teria negado, porque ela não era uma moradora efetiva. Isso a teria deixado com muita raiva, e quando ela viu a menina chegando da escola, achou que era uma boa oportunidade para dar o troco. Ela era uma argelina de 24 anos que estava vivendo ilegalmente na França. Dia 20 de agosto deste ano, ela recebeu do governo francês uma ordem chamada QTF, que em português significa obrigação de deixar o território francês. E essa ordem dá 30 dias para uma pessoa indesejável e em condições ilegais ir embora do país. E ela ignorou totalmente. Dabia entrou legalmente como estudante em 2016, mas teria ficado ilegal após o vencimento do seu visto. A princípio, a polícia disse que ela era uma mulher com problemas psicológicos que vivia em situação de rua, mas o público logo desconfiou que isso poderia não ser verdade.
A primeira coisa que descobriram foi o nome dela, que estava sendo mantido em sigilo pela polícia. Dabia B, na verdade, é Dabia Benkired. E Dabia Benkired não parecia ser uma desabrigada, não. Seu perfil em uma rede social mostra uma mulher vaidosa, arrumada, viajando para regiões badaladas e posando em clubes litorâneos. Ao contrário do que as autoridades afirmaram, grupos na internet dizem que ela morava com um amigo e passava dias com a irmã, que vivia no mesmo prédio de Lola. Seus problemas mentais também são alvo de questionamento, pois em 6 anos vivendo em território francês, ela jamais foi atendida pelo sistema de saúde. É de se imaginar que uma pessoa que sofra de episódios psicóticos precise de medicação ou de algum tipo de tratamento, mas não. O público acha que a Polícia Nacional e o Ministério Público francês querem passar a imagem de uma mulher perturbada, mas isso não necessariamente corresponde à realidade. O que já foi confirmado é que Dabia dá respostas divergentes sobre o crime. Às vezes admite o que fez e entra fundo em alguns detalhes. E às vezes delira e diz frases desconexas. A irmã e os amigos dizem que ela era sonâmbula e que parecia estar há algum tempo sob algum tipo de perturbação psíquica, pois afirmava conversar com fantasmas. Semana que vem, ela vai passar por uma perícia psiquiátrica para avaliar com mais clareza o seu estado mental. E nesse ponto da história, a polícia francesa ainda não conseguiu compreender alguns fatos. A princípio, algumas atitudes de Dabia parecem apontar para uma espécie de ritual, já que os pés da menina tinham inscrições e ela confessou ter bebido um pouco de seu sangue. No entanto, Dabia também confessou que assim que chegar ao porão, forçou a menina a tomar banho e a obrigou a lhe proporcionar prazer oral, além de introduzir objetos em seu corpo. Tudo isso foge ao conceito de um crime ritualesco, que normalmente pede algum tipo de organização. Outro ponto ainda não esclarecido é o depoimento de uma testemunha. Esse rapaz disse que estava numa lanchonete quando Dabia entrou, pediu um croissant e casualmente perguntou se ele queria participar de um esquema de tráfico de órgãos. Mas a polícia desmente essa versão e diz que não acredita que a assassina tenha agido na intenção de comercializar partes do corpo da menina no mercado negro. Para a polícia, esse comportamento é consequência de um quadro psicótico mais abrangente. E ao ser confrontada com as fotos do corpo de Lola, Dabia disse aos policiais: "Isso não faz de mim uma pessoa fria. Eu também fui abusada e vi meus pais morrerem na minha frente. 5 pessoas foram presas até agora, inclusive a irmã mais velha da acusada, mas apenas Dabia permanece em custódia." Alexandre Silva, o advogado de Dabia, expressou simpatia pela família da vítima, mas lembrou que sua cliente tem o direito constitucional de um julgamento justo. Além disso, pediu para a imprensa parar de espalhar rumores e de atiçar a opinião pública contra a acusada. Esse caso está gerando uma enxurrada de críticas contra as normas de imigração do governo Emmanuel Macron. O motivo é muito simples. Mesmo com uma ordem de expulsão, Dabia permaneceu em território francês. Se ela tivesse sido literalmente expulsa, não teria encontrado a menina e o crime não teria acontecido. Particularmente, eu acho que essa crítica tem razão de ser. A partir do momento em que o país decide que a permanência de um indivíduo é nociva, não pode dar a ele o direito de decidir se quer ou não obedecer às regras. Tem que colocar no avião e mandar embora. É claro que tem que dar o direito de defesa, mas não deixar correr frouxo, porque uma pessoa que está há anos em um país normalmente tem casa, família, emprego e não quer ir embora. Não dá para deixar por conta dela. Esse crime só fomentou o debate contra as leis imigratórias, um debate que não é novo na França. Muitos cidadãos acreditam que o índice de crimes graves aumentou após a flexibilização dessas leis. Hoje, os estrangeiros já correspondem a 14% da população francesa. A ministra das Relações Exteriores, Catherine Colonna, alega que a suspeita entrou no país legalmente como estudante e que eles basicamente não tinham como adivinhar que ela era uma pessoa perigosa. A esposa do presidente Emmanuel Macron, Brigitte Macron, chamou a morte da criança de tragédia abominável e intolerável. Os colegas de escola de Lola estão chocados com a tragédia e os pais relatam que algumas crianças simplesmente não conseguem mais dormir à noite. Homenagens à menina foram feitas por todo o país e a frente do prédio dela praticamente virou um memorial. Muito triste esse caso, né? Mais uma menina que teve roubado seu direito de crescer.
Só podemos esperar que as autoridades deem uma resposta à altura e que algo positivo nasça dessa tragédia horrível.